Olá, estudantes do 7º ano. Nessa aula vamos aprender um pouco sobre período composto e vamos analisar as orações coordenativas. Vamos retomar um pouquinho quais são as semelhanças entre oração e como que a gente localiza uma oração dentro de um período, né? A semelhança entre oração e verbo, porque são utilizadas aí como sinônimos na nossa língua portuguesa. Eu sou a professora Rosa Bueno, estou aqui ministrando as aulas do 7º ano de língua portuguesa e parabenizo vocês por estarem aí assistindo as nossas videoaulas. Então vamos ver aqui comigo quais são os objetivos estabelecidos para a nossa aula de hoje. Então observem aqui que os objetivos consistem em ler e interpretar um cartaz, identificar o tema e a finalidade do texto, reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos morfossintáticos. Então, para começo de conversa, vamos analisar aqui um cartaz que tem aqui uma linguagem multissemiótica, né, também conhecido como linguagem híbrida ou multimodal, porque apresenta palavras que constituem a linguagem verbal e imagens que constituem a linguagem não verbal. Então, para a linguagem verbal, nós temos a seguinte frase: jogue lixo no lixo, preserve a natureza. E aí a gente tem o desenho da árvore, né, de alguém jogando ali um papel dentro de um cesto de lixo. Então, sobre o que é esse texto? Né? Uma pergunta problematizadora só para a gente aquecer aí as nossas reflexões. Com que finalidade ele foi produzido e a quem ele se destina? Né? Então, por que será que alguém opta por elaborar um cartaz com essas características, seleciona essas imagens, essas ilustrações para compor esse cartaz? Né? Lembrando que imagens, ilustrações, ícones e símbolos constituem a linguagem não verbal. Né? E as palavras dentro desse tipo de texto constituem a linguagem verbal, certo? Então, para a gente começar aí a aquecer, a gente tem aqui uma reflexão, né, sobre questões socioambientais, né? Qual a finalidade? Fazer com que as pessoas se sensibilizem para a importância de colocar os seus lixos nos locais adequados, né? Separar o lixo, né? E a quem ele pode se destinar? A todas as pessoas, né, que produzem lixo e que devem aí estar cuidando de preservar a natureza. Certo? Então, de uma forma mais sistematizada, a gente pode afirmar que esse texto tem como tema a ecologia. Seu objetivo é defender o cuidado com o meio ambiente por meio do descarte correto de lixo, persuadindo todos os leitores para agirem dessa forma. Né? Então, aqui também é interessante a gente observar essa possibilidade que esse tipo de texto, no caso aqui a gente tem um gênero textual que é o cartaz, né? E ele tem alguns elementos composicionais, como a linguagem verbal e não verbal, ou também chamada de linguagem linguagem visual, que contribuem para que o leitor tenha uma leitura mais globalizada, né, e possa compreender aí a intencionalidade de quem elaborou as imagens, tentando fazer uma articulação com as palavras, certo? Então, enquanto gênero textual, as características do cartaz, nesse caso que nós estamos analisando, consistem em ser linguagem verbal, palavras, e linguagem não verbal, desenhos, imagens e ilustrações. E aí a gente tem uma possibilidade de fazer uma leitura atenta sobre a intencionalidade de quem elaborou o cartaz, né, pensando aí em questões socioambientais, em sensibilizar todas as pessoas para o descarte adequado do lixo, né, para que não misture lixo orgânico com lixo descartável e que tome consciência, que se sensibilize para as consequências, às vezes, de atitudes que muitas vezes vêm em choque aí com a natureza. Né? Então, a ideia é educar, fazer uma educação aí socioambiental para todas as pessoas, para a sociedade como um todo. Ok? Continuando, então, vamos para a nossa primeira atividade, que consiste em perguntar o seguinte. A letra A indaga o que aparece em primeiro plano no texto. E a letra B, o que aparece em segundo plano. Então, vou deixar vocês observando aí atentamente a esse cartaz, né? E aí vocês vão observar especialmente a linguagem não verbal nesse texto, tá? Lembrando que o cartaz é um gênero textual. Um tempo para a primeira atividade.
Retornando então, vamos ver como que vocês elaboraram a resposta. Eu vou apresentar uma sugestão, não quer dizer que a de vocês esteja equivocada, né? Se vocês apresentaram as ideias que tenham aí o mesmo sentido do que eu vou propor, com certeza também acertaram. Parabéns, né? Então vamos ver aqui como que ficou. Então a letra A indagava o seguinte: o que aparece em primeiro plano no texto ao lado? Em primeiro plano está a imagem de um ser humano jogando o que seria o lixo em uma lata de lixo, né? Ou em um cesto de lixo. Então, se vocês utilizaram outras palavras, mas que apresentam aí a mesma ideia, também acertaram aí a nossa letra A. E para a letra B, o que aparece em segundo plano? Em segundo plano aparece uma árvore, né? Como que eu identifico o primeiro e segundo plano num desenho, num cartaz, num texto publicitário, num panfleto? Então percebam aqui atentamente que a árvore ela foi desenhada numa dimensão menor do que a pessoa jogando ali o cesto no cesto de lixo, o lixo no cesto, né? Então, como ela apresenta um tamanho menor, a gente considera o segundo plano. No primeiro plano, a gente vai considerar o desenho maior, né, que chama mais a atenção dos leitores, dos observadores, certo? Então, se vocês responderam algo semelhante a isso, conseguiram captar aí qual é a diferença entre primeiro e segundo plano numa imagem, numa ilustração. E é óbvio que não é por acaso que a pessoa que elabora esse desenho, essa ilustração, opta por deixar desenhos maiores no primeiro plano, porque considera que a mensagem principal será veiculada por meio desses desenhos maiores, certo? Então, o que seria a mensagem principal aqui para nós no primeiro plano? A imagem da pessoa descartando, né, uma folha de papel num cesto de lixo. Né? Isso faz o leitor, o observador, refletir sobre um comportamento humano que se faz necessária aí muita sensibilidade para as questões de preservação da natureza, para as questões socioambientais. Continuando então, vamos relembrar aqui o que é um período. Né? Então, o período é a frase formada por uma ou mais orações, formando um todo, com sentido completo. Trouxemos aqui um exemplo, né? Eu fiz uma compra pela internet e ainda não chegou. Então, observem que aqui, já num primeiro momento, eu tenho, né, o verbo fazer, eu fiz uma compra pela internet. Então, aqui, o verbo fazer, ele está flexionado na primeira pessoa do singular, esse eu, né? Então, por isso que ficou eu fiz. A gente sabe que a palavra fiz é o verbo flexionado na primeira pessoa do singular, no pretérito perfeito, né? Um tempo passado, portanto, e esse fiz é a conjugação do verbo fazer. Então, se eu tenho aqui já num primeiro momento o verbo fazer, eu tenho a minha primeira oração. Alguém de vocês pode dizer, tá, professor, e na sequência vem o verbo comprar, porque ele diz ali, eu fiz uma compra. Só que observem que aqui a palavra compra, antes da palavra compra, nós temos ali o artigo indefinido uma, né? Então, quando a gente tem um determinante na frente de uma palavra, pode ser uma, artigo indefinido, ou poderia dizer eu fiz a compra. Poderíamos ter o a como artigo definido na frente da palavra compra. A palavra compra deixa de ser verbo e passa a ser substantivo, né? E semelhante à viagem, se eu disser eu viajei, eu tenho o verbo viajar. Mas eu fiz uma viagem, quando eu coloco o determinante uma, que é um artigo indefinido, na frente da palavra viagem, viagem passa a ser substantivo e não mais verbo, né? Verbo se ela estiver flexionada. Até que no caso de viagem a gente tem a diferença entre G e J, né? Porque a viagem com A na frente ou uma viagem, quando é substantivo, se escreve com G. E as flexões verbais do verbo viajar é com J, né? Então eu viajei, nós viajamos, nós viajaremos, tudo com J, mas a viagem, uma viagem, aquela viagem com G. Né? Então muda até a grafia da palavra nesses casos. Então nesse caso aqui, a gente só considera uma oração, que é o verbo fazer mesmo no pretérito perfeito, quando diz eu fiz uma compra pela internet. Então temos aqui a primeira oração, ou seja, o primeiro período em que se apresenta um verbo. Por isso que nós chamamos de primeira oração, porque aqui se apresenta um verbo, o verbo fazer. E na segunda oração, a gente tem ali e ainda não chegou, né? Então, o verbo chegar, no pretérito perfeito também, certo? Então, temos o verbo chegar representando a segunda oração, certo? Então, memorizem que a gente considera a oração períodos, frases que contenham verbos.
Nesse caso, é um período composto por duas orações, porque apresenta dois verbos. E vamos agora para a nossa segunda atividade. Então, observem apenas a linguagem verbal no texto, ou seja, as palavras, né? Jogue lixo no lixo, preserve a natureza. Vejam como que se flexiona o verbo jogar e o verbo preservar. E aí, quantos períodos há nesse texto? Então, estou chamando de texto esse desenho, esse cartaz, que é sim um gênero textual, um gênero discursivo dentro da língua portuguesa, porque nos permite fazer uma leitura, né? Há toda uma intencionalidade do enunciador, da pessoa que elaborou, para que nós façamos uma leitura e nos sensibilizemos aí com relação àquilo que a pessoa está defendendo, né? Que a pessoa está levantando uma bandeira de luta de questões socioambiental e de preservação da nossa natureza. E aí, quantos períodos há nesse texto no momento em que se apresenta a linguagem verbal? Explique, tá? Não está difícil, eu espero que vocês aproveitem essa oportunidade de treinar, desenvolver a proficiência na língua portuguesa escrita, tá? Então, mãos à obra. Vamos conferir então como ficou a resposta da nossa segunda atividade, galera. Observem então que acertou quem respondeu, quem identificou aí dois períodos nesse cartaz, né? Existem dois períodos, eu coloquei ali o verbo a, o a, que é a flexão do verbo haver, né? No sentido de existir, existem dois períodos, há dois períodos, né? Então o verbo haver no sentido de existir, só por curiosidade, aqui eu apresentei como sugestão de resposta. Então qual seria o primeiro período? Jogue lixo no lixo. Eu tenho aqui o verbo jogar, que é uma oração, né? Introduzo aqui um verbo no imperativo afirmativo, né? Porque eu estou meio que dando um conselho para que as pessoas façam, né? Meio que até uma obrigatoriedade
né? O imperativo afirmativo, ele tem essa característica de ser imperativo porque ele meio que impõe uma ordem, uma norma para que as pessoas cumpram, né? Por isso que eu coloco o verbo flexionado nesse imperativo afirmativo, né? Jogue lixo no lixo. E a segunda oração, preserve a natureza, né? Então aí a gente tem 2 períodos, certo? Que constituem a linguagem verbal presente nesse cartaz, ok? Espero que vocês tenham acertado. Se não acertaram, pelo menos tentaram, né? E ao tentar, é com os erros que a gente aprende, né? Nesse momento que a gente vai para fazer as correções, com certeza vocês captam aí qual é o funcionamento, a estrutura gramatical da língua portuguesa e o que nós denominamos de período, o que nós denominamos de período simples, oração, verbo, né? Como que isso tudo se articula numa frase para que ela tenha coesão, coerência e permita ao leitor a produção de sentido. Ok? Então vamos continuar com a nossa terceira atividade. Eu vou pedir para vocês agora observarem apenas a linguagem verbal no texto, ou seja, as palavras, né? E aí a solicitação do enunciado diz o seguinte: transforme esses 2 períodos, que são simples, em um período composto, preservando o mesmo sentido. Então vocês vão unir as frases e para fazer essa união vocês poderão utilizar algumas das conjunções, né? Podem acrescentar uma palavrinha aí para a gente ver como que fica de forma articulada esses 2 períodos numa única frase. Mãos à obra. Retornando então, pessoal, olha lá, acertou quem acrescentou, por exemplo, o E. É uma possibilidade, né? Jogue lixo no lixo e preserve a natureza, né? Aí eu poderia também colocar não somente jogue o lixo no lixo, mas também preserve a natureza. Que não somente, mas também são conjunções aditivas que dão ideia de adição de ideias, né? Então a gente tem aqui na presença da palavra E, que é uma conjunção,
é uma expressão que denota o seguinte sentido: eu estou acrescentando ideias, ações, estou propondo ali o acréscimo de ações, uma adição. Por isso que nós chamamos de conjunção coordenativa aditiva à palavra e, porque ela une ali duas orações, né, transformando os períodos que eram simples, separados, agora em um período composto, porque nós unimos num único período ali duas orações, ok? Espero que tenham acertado e vamos dar continuidade. Então, a gente vai fazer aqui uma breve retomada das nossas conjunções coordenadas, né? Vejam, o período composto por coordenação apresenta duas ou mais orações independentes que podem ser ligadas por conjunções coordenativas. Sendo assim, as conjunções coordenativas têm a função de ligar dois termos independentes ou duas orações coordenadas em um mesmo enunciado. Então, nós podemos ter conjunções que dão ideia de adição, as aditivas, né? E, não só, mas também. Adversativa, que dão ideia de contrariedade, né? Que são as conjunções mas, porém, contudo, todavia, entretanto. A alternativa, ou, ora, ora, já, já, quer, quer. Conclusiva, que, pois, que dá ideia de conclusão. E explicativa, que dá ideia de explicação, né? Que pode ser também a conjunção pois, porque, né? Em função disso e por aí vai. Ok? Então, só para a gente fazer aí uma breve retomada. As conjunções coordenativas podem ser, né, aditivas, como eu falei, não apenas, mas ainda, é o que acrescenta aqui nesse slide, né? As adversativas todas são sinônimas, né? Eu posso utilizar tanto uma quanto a outra, que vai ter o mesmo sentido da ideia de contrariedade. As alternativas a gente já mencionou, né? Incluindo aqui o já, já, quer, quer, quando apresenta uma alternância. Conclusiva, a ideia de conclusão, né? Logo, portanto, por isso. Explicativas, né? Pois, porque, que, etc. Ok? Então, nessa aula, nós lemos e interpretamos um cartaz, fizemos uma análise dos elementos composicionais que constituem esse gênero textual que é o cartaz, né? E analisamos período composto. Ok? Espero que tenham gostado e até breve.